Eu li 18 livros nos últimos 2 meses, então hoje eu vim aqui te contar tudo que eu li em fevereiro e em março. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do MD Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Em fevereiro eu li 8 livros e em março eu li 10 livros. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. E em março teve inclusive o desafio 7 em 7, que vai estar aqui na descrição para quem quiser ver. Eu me desafiei a ler 7 livros em 7 dias. Não vou dizer aqui se deu certo ou não, tu vai ter que assistir um vlog para saber. Então vamos pros livros, né? E se ficar muito barulho no fundo, me desculpa, tem um caminhão parado aqui na frente. Eu não sei porquê, mas ele tá parado ali só fazendo barulho. E não tem como expulsar as pessoas dali, né? Então vai ficar o barulho, sinto muito se ficar muito ruim no vídeo, vou tentar tirar o máximo na edição. Mas vamos lá para esses livros. Eu não vou mostrar na ordem que eu li, tá? Eu vou mostrar na ordem que tá aqui na pilha. O primeiro livro que eu vou começar falando é Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. É o último livro que se tem publicado até agora da série de ACOTAR, e ele não está aqui no momento por causa do Book Haul. Se tu não assistiu o Book Haul, ele vai estar aqui na descrição também. Eu tirei acho que mais de 20 livros da minha estante, e alguns bem hypados até, né, como Corte. E então eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir e ver tudo que saiu da minha estante. Mas esse livro é de uma série de fantasia, né? E na verdade é mais focado na Nesta, que é a irmã da protagonista dos outros livros. E eu gostei do livro até porque eu me identifico muito com a Nesta em algumas coisas. Então eu gosto muito de saber mais sobre ela, o que ela faz para passar o tempo, conhecer mais a Nesta. E esse livro realmente trouxe uma outra visão dela que a gente ainda não tinha tido nos outros livros. Então eu gostei bastante desse. Se tornou talvez um dos meus preferidos da série. Aí eu li uma ficção científica que eu tava com muita saudade, que foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Eu adorei esse livro, eu gostei muito mesmo. Aqui a gente tem uma coisa meio Bird Box, assim, porque tem uma doença que tá aí transformando as pessoas meio que em vampiros, tá? É que tipo assim, tem essa doença, ela afeta o sangue, e aí as pessoas ficam meio sedentas por sangue por causa dessa bactéria que tá atrás de mais sangue para infectar. É mais ou menos isso. E Eu Sou a Lenda porque tem um cara aqui que ele é basicamente o último ser humano são, né, que não está doente na Terra. Ele acha que ele é o único, pelo menos onde ele mora, não tem mais ninguém vivo. Então a gente vem tentando conviver com isso, sempre com a esperança de que ele vai encontrar alguém que seja como ele, que não seja infectado. E realmente as pessoas parecem muito vampiros, os infectados, e ficção científica é incrível porque eles têm uma resposta lógica para coisas que parecem muito fora pra gente aqui. Então realmente eu gosto muito, muito desse gênero. Eu li também Luzia Catarina, Sua Vida e Sua História, da Cecília Serafini. Esse é um livro fininho que é a biografia de uma menina que viveu aqui na minha cidade. Era do meu avô, quando ele faleceu eu fiquei com alguns livros dele, esse aqui foi o que ficou pra mim, né? Eu não gostei tanto do livro, tipo, eu gostei de saber a história dela e tudo mais. Tem um asilo aqui na minha cidade com o nome dela, por isso que eu me interessei em saber. Mas eu não gostei tanto porque, tipo, a maior parte do livro é a autora tentando convencer o leitor de que Luzia Catarina deve ser considerada uma santa. Então, eu não gostei tanto porque eu não, sabe, os argumentos dela não fizeram muito sentido pra mim. Não curti tanto, eu não curti, pode ser que vocês gostem, tá? Mas ainda assim é um livro que eu tenho um apego emocional muito grande por ter pertencido ao meu avô. E é um livro cheio de fotos também. Eu não sei onde é que se encontra esse livro para comprar atualmente, tá? Porque eu acho que foi tipo uma publicação autônoma da autora, que também é da minha cidade, porque ela era parente da Luzia Catarina. Eu li um livro infantil, acho que em fevereiro, que é muito lindo. Ele se chama A Princesinha e o Contador de Histórias, da Bruna Dornelles. Gente, esse livro é fenomenal. Vou até mostrar ele aqui pra vocês.
Ele é muito lindo mesmo. E ele é sobre o luto. Então aqui a gente tem uma criança que perde o seu Dindo, né? Essa princesinha, ela perde seu contador de histórias, que seria o seu padrinho. E é uma criança, então ela não entende. Como assim ele não vai voltar? Como assim ele não tá mais aqui, né? Então tem toda essa questão de que ele foi morar nas estrelas e tal, mas isso não é o principal, sabe? O principal é isso dela tentando superar esse luto. Então ela sabe que ele foi morar nas estrelas, mas tipo, e daí? Ela quer brincar, né? Como é que ela vai brincar com ele se ele tá nas estrelas? Então é realmente essa criança tentando superar esse luto. E uma coisa muito interessante sobre esse livro é que a Bruna, eu fui no lançamento do livro dela em Porto Alegre, ela fez um autógrafo todo lindo aqui. A Bruna escreveu esse livro quando ela perdeu o Dindo dela. E ela é escritora, mas ela também é psicóloga, ela é professora. Então, realmente tem essa parte da psicologia, uma questão mais emocional também, sobre o tempo de cada um, né, pra superar o luto. Mas essa escrita veio do luto dela quando perdeu o seu padrinho. Então, realmente, ela traz esse sentimento que ela também estava sentindo no momento da escrita. E vocês sabem que o leitor sente quando o autor sente, né? Eu também li nesses últimos meses A Desobediência Civil, do Henry David Thoreau, que é um livro curtinho também. Eu achei esse livro bem interessante. O Thoreau é meio que o pai fundador do anarquismo. E ele, tipo, um dia ele foi morar numa floresta, isolado, sem comunicar com ninguém, sem nada que a floresta não pudesse oferecer pra ele, sabe? Foi morar lá. E ele até disse uma vez, tinha um compatriota dele que falou que se estourasse uma guerra entre os homens e as feras, ele ficaria do lado dos ursos, era uma coisa assim. E ele repetia isso, sabe? Ele achava que as pessoas estavam indo para um lado completamente fora do que elas tinham que ir. Então ele foi morar nessa floresta e ele ficou acho que uns 2 anos morando lá até ser preso por sonegação de impostos. E enquanto ele estava preso, ele escreveu A Desobediência Civil. E é bem interessante, ele traz vários questionamentos, várias reflexões sobre a nossa sociedade, sobre como a nossa sociedade está caminhando. Então é bem legal e é um livro curtinho, rapidinho de ler. Eu li um livro da minha autora preferida, que é a Agatha Christie. Eu li O Assassinato de Roger Ackroyd, que se tornou um dos melhores livros que eu já li dela. Esse livro é incrível, incrível mesmo. Aqui o Poirot decide se aposentar e ele vai morar num vilarejo pequeno, assim, remoto. E nesse vilarejo, recentemente aconteceu uma morte de uma mulher. E ela morreu, assim, e só o médico tava meio pensando que podia ser talvez um suicídio, porque foi por questão de remédios, né? A irmã desse médico, que é muito astuta, ela pensou isso também, mas tá, o caso foi deixado. E anos antes, se eu não me engano, são anos antes, o marido dessa mulher tinha morrido. É isso. E aí agora, enquanto o Poirot está lá, curtindo sua aposentadoria, um homem morre. E esse homem aparentemente foi suicídio, só que não parece suicídio. Parece que não tem como não ser suicídio, porque a porta estava trancada por dentro e ele estava sentado na sua poltrona. Mas a forma como a faca foi colocada parece impossível que ele mesmo tivesse conseguido colocar a faca daquele jeito. Ou seja, Poirot desconfia, sim, de assassinato e ele desconfia que sejam os próprios moradores ali da casa que assassinaram ele. E, então tem aquela questão, tem um grupo, né, específico de pessoas que a gente começa a acompanhar o dia a dia pra ver quem realmente é o culpado. Mas o final desse livro, cara, o final desse livro me deixou assim, com a cabeça saindo fumaça, porque eu fiquei, meu Deus, sabe? Aquela coisa, no final faz todo o sentido, mas como é que eu não vi isso antes, sabe? A Agatha sempre faz isso comigo. É por isso que ela é a melhor das melhores. Eu desencalhei da minha estante Orçamento Sem Falhas, da Nath Finanças, que é um livro curto também, que é sobre educação financeira. E eu adorei esse livro, ele esclareceu muita coisa pra mim, muita coisa que eu não sabia, eu fui aprender nesse livro. Realmente acho super importante pra todo mundo, independente da situação financeira que se encontre. Eu acho que é um livro bem importante pra gente saber se organizar mesmo. Já tô usando as planilhas que o livro fala, né? Entrei no site da Intrínseca pra
baixar e tô gostando muito, tá fazendo muita diferença pra mim, porque eu tô conseguindo enxergar com mais clareza, né, os meus gastos, as minhas receitas, então realmente super interessante esse livro. Eu também li Pássaros Me Faziam Chorar, do Tomás Fantin de Souza. É um livro de um autor gaúcho, um livro curto também, e ele é um livro de contos. Alguns contos eu gostei muito, tem alguns até aqui que eu marquei que eu achei muito legal. Principalmente os contos que falavam sobre as relações familiares, mas teve outros que eu não curti tanto, assim, eu tinha algumas questões com certos momentos dos contos, certas coisas que ficavam subentendidas nos contos, então é um livro bom, mas não foi tudo aquilo pra mim por causa disso, sabe? Porque teve alguns contos que não me desceram muito bem. O Acidente, do Ismail Kadaré, foi a nossa leitura coletiva de março do país da Albânia. E esse aqui foi um livro que eu não curti, porque é um livro de suspense e ele tinha tudo para ser muito incrível, porque realmente aí na época que tava tendo a guerra ali da Iugoslávia, se eu não me engano, teve um acidente com um cara que ele era relacionado aí com a política da Albânia. Ele e a namorada estavam num táxi e do nada o táxi, né, tipo, saiu da pista e capotou. E aí eles morreram. Esse acidente, pelo que eu entendi, ele aconteceu mesmo. Então o autor usou esse fato para escrever o romance. Então, no romance, a gente vai meio que investigando a relação desse casal e esse taxista e tal, para saber o que causou esse acidente, se foi assassinato, se não foi, por esse homem ser, né, da política albanesa. Realmente, essa investigação foi necessária. Mas no livro eu não curti a escrita do autor, eu achei muito lenta, eu achei muito chata. Eu juro pra vocês, nunca tinha acontecido. Eu dormi durante a leitura, porque eu achei muito chato mesmo. Então, não curti, sabe? Se me dissessem, o que aconteceu quando... Sei lá, o que realmente aconteceu no final? Era um acidente? Não era? Eu não sei, porque eu acho que eu tava praticamente dormindo a leitura inteira, sabe? Então... não foi muito bom pra mim, não. Eu li um livro incrível nesses últimos meses, que foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse livro tá todo marcado porque ele é fenomenal. Aqui a gente vê contos que, assim, acho que é o melhor livro de contos que eu já li na minha vida, porque são pessoas, os personagens, a localidade é a margem social, são as pessoas que são marginalizadas. Então aqui a gente tem as pessoas mais marginalizadas sendo protagonistas, né, como o conto que dá o título ao livro de Olhos d'Água é de uma mãe que tá ali com as suas filhas, vivendo na favela, em meio aos barracos, e nem sempre se tem comida para comer, nem sempre se tem as coisas básicas que seriam necessárias para se viver bem. E essa filha, depois de grande, começa a se perguntar quais eram a cor dos olhos da sua mãe, porque ela não lembrava, era aqueles olhos d'água que estavam sempre prontos para chorar e ela não lembrava a cor dos olhos da mãe. Há vários contos nesse sentido, tem que ter estômago para ler, não é fácil, mas são contos com final muito realista. O final é frio, ele não é bom, mas ele é um final realista, é o que acontece com as pessoas mais marginalizadas da sociedade. E esse livro me mostrou como é importante a gente nunca deixar de lutar por essas pessoas, né? Porque sempre vai ter pessoas nessas situações. E a Conceição escreve isso aqui não deixando a gente esquecer delas. Eu li outro livro do Mário de Andrade, eu li Paulicéia Desvairada, porém... Você sabe que eu tenho um problema com o Mário de Andrade, né? Porque, assim, eu entendi pouquíssimas coisas nesse livro. O que eu entendi, eu gostei, mas, tipo, eu entendi pouquíssimas coisas. Então, sei lá, eu entendi 2 poemas do livro inteiro, sabe? Eu gostei muito mais da apresentação do livro do que dos poemas em si, então é isso. Eu li um calhamaço, que foi 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. Esse livro estava encalhado aqui há muito tempo, né? E ele tem várias marcações também. E, assim, diferente da maioria das pessoas que leu, eu gostei do livro. Claro, tem algumas ressalvas, mas ainda assim o livro é bom, porque aqui a gente tem um spa, onde ele promete renovar as pessoas em 10 dias. Então tem pessoas muito diferentes que vão para esse spa, a gente conhece as 9 pessoas que vão para lá, né? O que acontece na vida delas, por que elas estão nesse spa e tal.
Então a gente vai conhecendo eles, o dia a dia deles. Só que esse spa, ele não é um spa normal. Na verdade, quem dirige ele é uma mulher doida, maluca, pirada, fora da casa. A gente vai vendo as atitudes dela, por que que as pessoas saem renovadas de lá, né? Então, é um livro bem interessante. Eu tava, tipo, sempre apreensiva, assim, com o suspense pra saber o final. Acho que é um suspense mesmo esse livro, mas não foi tudo aquilo o final, sabe? Não foi tão assim. É um livro bem interessante, eu gostei e quero ler mais coisas dessa autora. Eu li um livro do Stephen King também, que foi Carrie, a Estranha. E esse livro aqui eu gostei mais do que de Joyland. Eu achei mais de terror do que Joyland, sabe? Me deu muito mais medo. Aqui a gente tem a Carrie, que vive com a sua mãe, que é uma mulher extremamente religiosa, ela é muito extremista. Então a Carrie não pode viver como as outras garotas, ela não pode sair com as outras garotas, ela não pode fazer nada. Então ela... Até questão, por exemplo, de menstruação, ela não sabe sobre menstruação, porque ela não pode saber, porque a mãe dela acha que menstruar é pecado, é um castigo que Deus deu para as mulheres e tal. Então a mãe dela tem meio, sei lá, uma esperança de que a filha dela não vai menstruar, que Deus não vai castigar ela. E quando isso acontece, dá todo um rolo, que eu fiquei com o coração apertado, eu fiquei com muita dó da Carrie. E a Carrie, ela tem um poder, assim, de conseguir levitar as coisas. Então ela vai descobrindo esse poder aos poucos. A mãe dela também acha que isso foi o diabo que deu pra ela. Pouca coisa da Carrie, a mãe dela não pensa que foi o diabo que deu pra ela. E a gente vê essa adolescente numa escola de ensino médio sofrendo bullying por ser tão diferente das outras. E a gente não consegue julgar ela pelas coisas que ela fala, pelas coisas que ela faz, porque foi isso que ela aprendeu, sabe? Ela sempre viveu com a mãe, foi isso que ela aprendeu com a mãe dela. Então, é um livro que dá aquele aperto no peito, sabe? Tu quer ajudar a Carrie, não sabe o que fazer. E é um livro bem tenso, eu achei super tenso. Eu gostei muito da escrita do King nesse livro, mais do que na de Joyland. Esse aqui realmente fez com que eu ficasse com vontade de ler mais coisas do autor. Eu li outro livro incrível, que foi Vida Dupla, da Raja Alsânia. Essa foi a nossa leitura coletiva de fevereiro, no país da Arábia Saudita. E foi um livro muito legal, porque aqui a gente tem uma mulher que ela tá escrevendo e-mails, tipo, pra várias pessoas diferentes. Se eu não me engano, é 2006 isso. E ela pega vários endereços de e-mail e escreve em anônimo as histórias das suas amigas. Então aqui a gente vai conhecer essas amigas dela, são 4 ou 5 mulheres de classe alta na Arábia Saudita, só que a gente vê como é o dia a dia delas, como é essa questão das mulheres por lá. Eu aprendi muito com esse livro, muita coisa que eu não sabia, e realmente é um livro que nos ensina muito sobre o país deles e sobre a cultura deles também. A gente fica com muita raiva porque, querendo ou não, é uma cultura muito machista, mas é a cultura, né? E a gente tem que aprender cada vez mais sobre as histórias das outras pessoas, e aqui ela mostra as histórias das amigas dela. Eu não sei se esses e-mails são reais, se realmente aconteceram, mas eu sei que esse livro foi banido da Arábia Saudita depois que foi publicado. Eu também li o grande livro da mitologia egípcia, do Claude Blanc. Eu gostei desse livro porque eu gosto muito desse assunto, eu adoro pesquisar mais sobre o Egito, sobre a cultura dos egípcios. O livro traz vários detalhes, tipo, por que eles mumificavam, qual que era a crença deles, é muito legal. Eu só senti falta da Cleópatra, tipo, não foi falado da Cleópatra no livro, sabe? Eu tava esperando saber um pouco mais dela nesse livro. Eu li 2 romances de época também, eu li Uma Paixão e Nada Mais, que é o 4º livro do Clube de Sobreviventes da Mary Balogh, e também li Uma Promessa e Nada Mais, que é o 5º livro do Clube de Sobreviventes. Eu gosto muito dessa série, falta só 2 livros pra eu terminar ela agora, quero ver se eu termino o quanto antes. E aqui, eu já falei dessa série várias vezes, né? Mas o Clube de Sobreviventes é um clube de 7 pessoas que foram para as guerras napoleônicas e voltaram com algumas sequelas, seja mental, seja física. Essas 7 pessoas ficaram amigas e todo ano eles se encontram no clube dos sobreviventes e eles falam sobre como tá sendo a sua vida, né, para lidar com tudo isso, que tentando se reajustar na sociedade, e cada livro é a história de um deles se apaixonando. São 6
homens, 5 eram soldados. Ele tá nesse clube porque o filho dele morreu na guerra e a sua esposa se suicidou depois disso. E a outra é uma mulher. Ela não estava lutando na guerra, mas o seu marido, ele foi torturado, foi morto e ela foi obrigada a assistir toda a tortura e a morte dele. Então ela tem esse trauma muito grande também. E esses formam, né, os 7 sobreviventes do clube. Esse aqui é o livro sobre o Flavian, que ele se machucou fisicamente, mas mais ainda mentalmente, porque ele levou um tiro na cabeça durante a guerra e isso afetou os sentidos dele de fala e de audição. Então, de primeiro momento ele não conseguia nem ouvir nem falar, depois ele voltou a ouvir, mas ele não conseguia falar. E aí, agora ele fala, só que ele fala gaguejando muitas vezes. E esse é o livro dele, se apaixonando, e a gente fica sabendo sobre o passado de muitos deles nesses livros, sabe? Então, é muito interessante. Eu gosto muito dessa temática nos romances de época. E esse aqui, Uma Promessa e Nada Mais, é do Ralph. O Ralph, ele tem uma cicatriz muito grande no rosto e tem várias cicatrizes no corpo. Ele foi para uma missão durante a guerra junto com outros 3 amigos que ele convenceu a se alistarem com ele. Só que nessa missão só ele voltou, então ele carrega esse fardo de ser o culpado pela morte desses amigos dele, entende? Então ele não consegue lidar com isso, ele não consegue mais demonstrar sentimentos porque ele acha que ele é uma pessoa que não merecia voltar, então por muito tempo ele teve que ser observado de perto porque ele queria cometer suicídio. Esse aqui também foi um livro muito interessante, os 2 foram. Nossa, eu tô encantada por essa série, eu quero ler os últimos e depois ver se encontro outros livros de romance de época nessa temática pra eu ler. E por último, mas não menos importante, eu li Dom Casmurro, do Machado de Assis. E eu gostei bastante do livro, eu já sabia, né, um pouco sobre, mas eu percebi que tinha muito mais por trás que eu nem fazia ideia. Machado é maravilhoso, eu adoro as obras dele e já quero ler mais, já quero ler Memórias Póstumas, quero ler Quincas Borba, porque a escrita do Machado é tudo. Eu vou deixar na tela amarelinha do fim o vídeo com as minhas leituras de dezembro e janeiro, pra quem tem curiosidade de ver também. Se tu gostou desse vídeo, muito provavelmente tu vai gostar daquele. E por hoje é isso, um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.